clássico é a época de comer chocolate, uma delícia que também pode fazer um mal à saúde. Mas sem exagero faz bem. A nutróloga Silvana Braga vai falar dos benefícios do cacau, o principal ingrediente do chocolate. Uma fonte de oxidantes que ajuda até a prevenir doenças do coração. Vamos começar falando dos chocolates, que é o assunto da nossa doutora Silvana Braga. O chocolate faz bem para a saúde, afinal de contas? Porque tudo faz bem, tudo faz mal. É claro, na realidade o chocolate, ele, há muitos anos atrás, ele era considerado um remédio, tá? No século XIV, era remédio, era medicação, tá? E se ele for consumido em pequenas doses, ele tem benefícios. Quais seriam os benefícios? Ele é antioxidante, ele é anti-envelhecimento, é rico em vitaminas, em flavonoides, diminui o colesterol, dependendo da quantidade, e ele promove também a melhora da função cardíaca. Bom, aí não vale cair de boca no chocolate. Com certeza. Então, quando você fala assim em pequenas doses, em aí torno é que tá a de chave, né? 20 até 50 gramas. Né? Então, na realidade, vida real, isso dá em quê? Assim? É mais ou menos metade, quase um quadradinho daquele chocolate. De um chocolate da barrinha, assim? Da barrinha de chocolate, tá? O que se sugere não é que se coma todo dia. Você pode usar, exemplo, chocolate é muito interessante para TPM, porque ele libera serotonina nessa fase. As pessoas que têm tendência a uma certa depressão, ele pode ser usado em pequenas quantidades. Ele melhora a função, ele melhora a memória, a atenção, porque ele é rico em cafeína. Então, estudantes podem usar o chocolate. Então, na hora que está fazendo uma prova, que precisa se concentrar para um estudo, ele melhora a função, a concentração e dá um estímulo cerebral momentâneo. Então, ele tem sua função, tá? Agora, em excesso, claro que ele aumenta peso, aumenta colesterol, aumenta glicose. Então, tem que ser controlado. Bom, a dose a gente já sabe que é mínima. Não pode trocar, não, né? Em vez de comer todo dia um pedacinho, comer uma barrinha na cara, não vai. E o melhor chocolate seria chocolate amargo. Pois é, que agora tem em todo lugar. Que antigamente era raríssimo e muito caro, né? Porque é rico em cacau. E aquele chocolate 70% de cacau, 80% excelente, de cacau? Tem fora chocolate com 80%, é o melhor. Porque o cacau é rico em serotonina. Então ele dá aquele bem-estar, né? E, por outro lado, o chocolate é muito interessante. Ele tem o hormônio do amor, que é exatamente aquela sensação de bem-estar, de estar apaixonado. Então, dá aquela sensação muito agradável quando você come chocolate, né? Então, uma certa euforia. Você pode utilizar isso até para se sentir melhor, né? E por que a gente, de modo geral, as pessoas em geral, tem mais vontade de comer chocolate doce à noite? Porque à noite, veja bem, a serotonina... Independente do amor que exatamente. Você falou. A serotonina... Mas é uma coisa recorrente. De noite eu não estou aguentando. Porque à noite os neurotransmissores cerebrais que estimulam o cérebro, como a serotonina, estão diminuídos. Porque a serotonina precisa da luz solar. É muito comum em países nórdicos, o escuro tem uma tendência, que tem menos luz, menos sol, uma tendência a maior depressão. Então, à noite cai a serotonina. Então, você sente aquela vontade de melhorar seu humor, um bem-estar. Então, o chocolate é mais comido à noite. E na TPM é a mesma coisa, a serotonina está diminuída. Você tem uma vontade, você diz, ai meu Deus, eu quero comer um chocolate. Na verdade, teu corpo pede alguma coisa, ele está correto. Ele vai em busca de uma melhor sensação, né? De bem-estar. Esse livro? Esse aqui é para você. Tem alguma coisa sobre chocolate, dieta ortomolecular que eu escrevi, já agora vai para a quarta edição. Várias receitas. E tem 100 receitas, todas naturais. E fala também um pouco do chocolate, dos benefícios e dos malefícios, obviamente. Quais seriam os malefícios? Engordar, por exemplo? Aumento de peso, excesso de colesterol, excesso de glicose, né? E as consequências disso, né? Como arteriosclerose. Aí tem os efeitos completamente adversos, né? Nossa, bem ilustrado, né? No capítulo, abrindo as receitas. São receitas simples, todas naturais. A gente usa muito alimento funcional, que são alimentos que usam a base... ele, o brócolis. Exatamente. Substâncias para tratamento, né? Na realidade faz o seu alimento, o seu remédio. E você acredita nisso? Eu acho que sim, você pode utilizar. Claro que não é uma coisa rígida, né? Você não é obrigado só a comer esses alimentos. Mas você também pode fazer isso dentro do seu dia a dia. Desde que você saiba que aquela substância é boa para você. E se uma substância é boa para você e boa para a sua saúde,
você comendo regularmente, ela pode realmente alterar Com certeza. Porque na realidade aquela substância tem minerais, tem nutrientes, tem vitaminas importantes. E você repetindo aquela alimentação, exemplo, uma dieta anti-câncer, você sabe que os brócolis, a couve de Bruxelas é super importante. Você repondo aquilo dia a dia, você consegue suprir seu organismo com aquelas substâncias que são importantes. Além do brócolis, aqueles alimentos funcionais? Cogumelo, mel, a aveia, a linhaça, a couve de Bruxelas, as folhas em geral, a soja, excelente alimento funcional, né? E todas as frutas coloridas, muito coloridas, tipo goiaba vermelha, melancia, né? São rico em licopeno, né? O próprio tomate também, né? Na verdade, você pode fazer um mix disso e associar a sua alimentação. E você faz, pelo que estou vendo aqui, você faz aquele exame do cabelo? Você defende? Quando é necessário, porque existem alguns metais tóxicos que só são dosados no cabelo, exemplo, alumínio. O alumínio e chumbo, não existe outro exame que não seja a dosagem pelo cabelo. O que a gente faz se a gente descobrir que está rica em chumbo, por exemplo? Veja bem, o chumbo, a gente faz o quê? Não, o chumbo, veja bem, qual a maior contaminação do chumbo? Tinta de cabelo para mulher, então, é a maior contaminação. Moça, as mulheres todas chumbadas, literalmente. Não, existem pessoas, mulheres que pintam o cabelo, mas elas têm uma capacidade de eliminação daquele chumbo. Outras não. O fato de você pintar o cabelo não significa que você vai ter chumbo elevado no sangue. Quem tem, o que a gente faz? A gente faz homeopatia, que elimina aquilo e não impede que a pessoa pinte o cabelo, obviamente, né? Exemplo, alumínio é um metal extremamente tóxico. Que se faz? A gente faz homeopatia ou algumas vitaminas que quelam esse alumínio. Porque alumínio, antigamente, se cozinhava em panela de alumínio. Exatamente. Muita gente ainda cozinha hoje em dia. Mas tudo era na base do alumínio, né? As coisas de mexer a panela, os talheres eram de alumínio, as panelas eram de alumínio, tinha essa coisa assim. Aí veio o Tefal, e veio o vidro, e vieram essas discussões do alumínio, inox, etc, etc. Isso foi um pouco diminuído na casa da gente. Mas nos restaurantes a gente não sabe na comida aquilo. Claro. Né? Mas que a maior panela alguém está cozinhando. A maior contaminação pelo alumínio não é a panela. É que? São os desodorantes antiperspirantes. Você pode olhar, todos os desodorantes têm hidróxido de alumínio. Praticamente todos os desodorantes. Então a gente deve eliminar... Nem sempre, não. Depende da sua capacidade de eliminação do alumínio. O alumínio, você sabe que existe trabalho... Só, pintando o cabelo, comendo panela de alumínio, usando desodorante, a pessoa deve estar uma explosão de chumbo. Acendeu um fósforo. Então, veja bem, o alumínio... Cuidado. Existem trabalhos que mostram que o excesso de alumínio pode dar Alzheimer em alguns casos, em alguns pacientes mais idosos, principalmente os israelitas. Existem trabalhos já que confirmam isso. Então, se mas você não tem um porque grupo... eles têm mais tendência ao Alzheimer, talvez tenha, lá, né? exatamente. Então, se você tem esse grupo com uma incidência maior, por que manter o alumínio e o chumbo elevado, né? E fora outro, por exemplo, existe alguns minerais que são cancerígenos, como cádmio, que é do cigarro. A gente sabe perfeitamente que tem um risco de aumentar o câncer. Agora, me diz uma coisa, no caso do alumínio, e do desodorante, por exemplo, que você falou... Complicado. É o antitranspirante ou todo desodorante? O alumínio é a substância antitranspirante do desodorante, né? Então, pessoas que usam desodorante em lata piora, quer dizer, aumenta mais o risco, né? Que a lata é de alumínio. E existe casos que você pode usar algum tipo de desodorante natural, que a gente prescreve. Existe desodorante sem alumínio. Não são no Brasil tem isso? Existe. Você procurando, olhando, lendo bem, alguns não tem alumínio. E você também pode formular sem alumínio. Hoje em dia se faz muito anis estrelado. Você conhece anis estrelado, que é para tempero. E sabe-se que ele tem uma capacidade de diminuir o odor, né? E diminuir a secreção das axilas. Então se faz uma manipulação de desodorante com anis estrelado, uma forma de fugir um pouquinho do hidróxido de alumínio. Porque a gente pode fugir nas conservas, por exemplo. Com certeza. Não comprando as de alumínio, comprando as que vêm em vidro. Mas a gente não pode fugir naquela questão do leite, por exemplo. E aquelas caixinhas todas têm alumínio. Tem alumínio. Eu sugiro assim... Toda caixinha de leite tem alumínio. O que eu sugiro? Que você sempre leia... Caixinha de leite de soja, caixinha de tudo. Né? A data que foi embalado, que foi envasado. Então, procurar que seja um vazamento mais ou menos próximo à data que você está comprando, para não ficar muito tempo contaminando. Exemplo, uma lata de milho, você vê a data que foi colocada. A data de fabricação. Exatamente.
já Você diminui vê, um pouquinho, é complicado. Diminui, mas você vê uma família que compra a caixa de leite de 12 caixas, e às vezes a gente com preguiça faz isso, e fala, ah não, a validade vai até setembro, né? Vou comprar em março, não é? Quer dizer que a gente está... Não pode estocar também, né? Não pode mais fazer estoque, né? Tem que pensar isso na hora de comprar, né? Agora, o que eu percebo lá no consultório, que as pessoas que fazem uma alimentação muito regrada, sem agrotóxico, não tem nenhum metal tóxico. Impressionante. Então, aquelas pessoas assim que vão ao mercado, que é difícil você comprar tudo sem agrotóxico, né? Orgânico, muito caro, complicado. Né? Caro, complicado, a durabilidade é muito... Nem sempre você acha. É muito pequeno. Muito difícil. Você compra uma batata baroa, quinta-feira, aconteceu comigo essa semana, por isso que eu estou lembrando desse exemplo. Eu comprei na quinta, no sábado, eu já perdi alguma coisa da batata, entendeu? E além disso é mais caro, né? Também é mais caro. Não, além de mais caro, você perde muito rápido. Exatamente. Porque as coisas estragam, que não tem agrotóxico, então não tem conservante. Não tem conservação tão grande. E hoje em dia tem muito conservante, né? Tudo tem muito conservante. Infelizmente. Então eu falo assim, tudo que tem letrinhas, põe o pé atrás. Então, quando você lê algum rótulo que tem muita letrinha, conservante, acidulante... Isso tudo é porcaria, na verdade. São cancerígenos. Você realmente, às vezes, não sabe nem que efeito vai fazer isso de organismo, né? Então, a gente sugere alimentação cada vez mais natural. Aquela alimentação da nossa mãe, da vovó, do mercado, da feira, né? Pois é, mas a vida já não é aquela, né? Não tem aquele time, né? Não tem mais quintal, né, para plantar, né? Mas isso plantar, eu vivo fazendo essa pauta aqui, deve ter alguém em casa, essa mulher é maluca, né? Porque a gente faz muito isso, pelo menos uma vez por ano, duas, de plantar a horta em casa, mas é tão possível. É verdade. Sim, muito. É tão razoável. Qualquer vasinho dá uma salsinha. Claro que não vai dar, assim, dá muito. Não vai dar para você fazer tudo, plantar tudo numa varanda do apartamento. Mas, sei lá, hortelã, manjericão, são coisas assim que... Dá para diminuir bem o risco, né? Muito fácil. Você pode fazer também na vertical, né? Não precisa fazer só na varandinha, numa parede, né? Salsa também é bom de crescer. E até na decoração, fica bonito também, né? Além de ser uma coisa agradável de você estar ali pegando. Né? E é bom, né? Aquele tempinho que você está ali, você não está se aborrecendo. Não, até porque esse tempo de supermercado que você falou, assim, de ficar olhando tudo, tem horas que você passa no supermercado e você vai botando dentro do carrinho. Não, hoje em dia não pode mais. O supermercado é quase uma função para o aposentado da família, porque assim, precisa de um tempo. Porque é muita letrinha. É muita letrinha. Usando muita a sua técnica, é muita letrinha. É letrinha pra caramba. Porque parece que querem enlouquecer, gente. Chocolate diet e chocolate light. E chocolate de verdade. Rapidamente. Vamos assim. lá. Muita gordura no... O que tem menos gordura, menos caloria, chocolate amargo. Depois Independente de ser light. Independente de ser light. Não, não é light, porque ele tem manteiga de cacau e tem cacau. Tá? Depois é o chocolate meio amargo, o chocolate branco e o chocolate ao leite é altamente calórico, engraçado, né? E o diet também é altamente calórico. Agradecendo a vocês todos, muito obrigada por terem vindo, o livro da doutora Silvana. Agradecendo a vocês por estarem nos assistindo. Então, ficamos combinados assim, a Marília, por favor. Vou entregar para ela encerrar para mim. Boa tarde, boa noite.